Olá, sou a Natália Cardoso de Rezende, orientanda do Dr. Cristiano Schentini de Azevedo, pelo curso de Ciências Biológicas, e bolsista no projeto de iniciação científica intitulada Como Comportamento de Fuga, Influência da Distância de Início de Voo em Cicalis flaviola, aves passeriformes. O comportamento de fuga envolve a decisão de fugir de algum estímulo, como de um predador, por exemplo. Para medir essa distância, usa-se a distância de início de voo, a distância em relação ao predador em que a presa decide fugir. Os estudos permitem compreender como as aves percebem o risco de predação no ambiente em que vivem, o que pode ser bastante importante, especialmente para áreas que sofrem pressões antrópicas. Os objetivos do projeto foram comparar a distância de início de voo em áreas com maior e menor presença de pessoas, verificar se com o aumento do número de pessoas caminhando em direção à ave aumenta a distância de início de voo e verificar se a distância de início de voo varia de acordo com a direção do olhar das pessoas. A área de estudo foi no campus da Universidade Federal de Ouro Preto. Foram escolhidas 4 áreas, sendo 2 com maior presença de pessoas e 2 com menor presença de pessoas. O animal de estudo foi a espécie Cicalis flaviola, popularmente conhecida como canário da terra. Essa espécie possui hábitos rasteiros ao procurar o alimento, sendo sua alimentação composta por sementes. Possui preferência em andar em bandos e são facilmente encontrados em ambientes urbanos. O período de coleta foi de agosto de 2021 a junho de 2022. Foram coletadas um total de 240 amostras, nas 4 áreas selecionadas. Para medir a feed e a latência, foram usados trena e cronômetro. A distância inicial entre o observador e a ave foram de 12 metros. Os parâmetros utilizados durante o teste da feed foram o número de indivíduos, comportamentos, sendo comendo quando os indivíduos estavam alimentando com a cabeça abaixada e não prestando atenção aos arredores, comendo e alerta quando os indivíduos estavam alimentando e com frequência levantavam a cabeça para observar ao redor, e comendo alerta movimentando quando os indivíduos estavam alimentando e com frequência levantavam a cabeça, e também se movimentava próximo onde estava o alimento. Os outros parâmetros foram a feed, a latência, o NDP, a direção do olhar, a temperatura e as condições climáticas. Para analisar os dados, foram utilizados modelos lineares generalizados usando o software estatístico R. E todos esses testes foram executados com nível de significância de 95%. Os resultados mostraram que a latência variou de 0,1 a 19,6 segundos, com média de 11 segundos. A feed variou entre 1,3 a 12 metros, com média de 4,5 metros. E o número de aves variou de 1 a 12 aves, com média de 3 aves. Os resultados do GLM, que mostraram diferenças estatisticamente significativas, foram as variáveis explicativas comendo alerta, comendo movimentando alerta, NDP e o olhar não fixo, da variável resposta feed. Já na latência, os resultados que mostraram significância foram as variáveis explicativas comendo alerta, comendo movimentando alerta, NDP e o local de gel atrás. No gráfico 1, mostra a diferença da feed entre o NDP e a orientação do olhar. Observa-se que quanto maior o NDP, maior é a distância de início de voo. E também, quando o olhar está fixo, maior é a feed. No gráfico 2, mostra a diferença da feed entre o NDP e os locais. Nota-se que no local de gel atrás, onde possui menor presença de pessoas, e no local de gel frente, onde possui maior presença de pessoas, houve diferença significativa na feed. Já nos demais locais não houve diferença. Dessa forma, concluímos que tanto o local
de menor presença, quanto o número de pessoas caminhando em direção a elas e a direção do olhar das pessoas influenciam a feed. Assim, a habituação das aves às pessoas pode influenciar no tempo de resposta de fuga. E, por fim, agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto pelo ensino de qualidade, à CNPq pelo auxílio durante o projeto e ao Encontro dos Saberes. Obrigada.